Njadidi só passa zero. Escola Njadidi só passa zero. Bom dia, senhor professor. Tabora kudzafunza. Bom dia, senhor professor. Tabora kudzafunza. A nossa escola, como qualquer outra escola, alguma coisa tem feito no âmbito das boas práticas. Com os nossos professores, organizamos nossos recursos, porque os balanços que temos, tanto como o boneco de equilíbrio que temos naquelas estacas, são coisas que foram feitas sem um orçamento muito assim exaustivo. Com nossos professores pedimos para cada professor nos procurasse algumas correntes e nós, como escola, demos um incentivo aos professores. Quem conseguimos trazer uma corrente, vamos dar 3 dias de licença anual. E, dito feito, os professores procuraram correntes, trouxeram e, com base de algumas madeiras que nós tínhamos aqui, levamos aquelas correntes para uma carpintaria. Tentamos juntar aquilo aí e cortamos as nossas estacas e colocamos balanços. Os alunos estão lá a brincar no tempo livre e também no âmbito da interdisciplinaridade, os nossos alunos têm estado lá a brincar, contando, porque quando eles são muitos, ficam lá contando. Você sobe, eu vou contar até 10, eu também vou subir. Então começa, 1, 2... Estão a brincar logo a contar, automaticamente, mesmo que consoante o nosso currículo da primeira classe não conta até 20, mas por causa do nosso balanço ele já está a contar. Porque a obrigação é de contar, já viu alunos a contar, para ele também subir. Já contam. Fazer o balanço, fora da educação física, fora da diversão, a matemática está lá dentro. Está a nos ajudar tanto. Como que não bastasse, nós estamos no ensino geral, da igual maneira que temos a horta, onde estamos em algumas habilidades, achamos melhor, em função das aulas de TIC, introduzimos o bloco informativo, onde em todas as segundas, quartas e sexta-feira, os alunos preparam alguns blocos, sob o comando dos seus professores, que é o professor Domingo, e o professor de língua, neste caso de português. Ele organiza os alunos, seleciona algumas notícias e apresentam. É uma coisa que está nos trazendo uma certa habilidade nas nossas crianças. Ora viva, caros ouvintes da Rádio Comunitária de Sabeta. É o começo do Jornal da Tarde da Rádio Comunitária de Sabeta, edição quinta-feira, 22 de maio de 2025. Bem-vindo às notícias. Destaques. Menor perde a vida após ser atropelado por uma viatura de alta cilindrada em Chocwe. Caminhonistas bloqueiam Porto da Matola em protesto contra novas escoltadas aduanárias. 8 funcionários da educação detidos em Nampula por desvio de mais de 1,8 milhões de meticais. Menor perde a vida após ser atropelado por viatura de alta cilindrada em Chocwe. Mais detalhes com o jornalista Fernando. Boa tarde, Fernando. Uma tragédia abalou o distrito de Chocwe, na província de Gaza, quando uma menor de idade foi mortalidade atropelada por um veículo de alta cilindrada da marca Jeep. De acordo com relatos de testemunha, o acidente ocorreu por volta das 17h40 na via que liga o terceiro bairro ao hospital local, nas proximidades do mercado Nitomen. O condutor do Jeep, após o impacto, abandonou o local e evadiu-se, presumivelmente para evitar assumir responsabilidades pelo ocorrido. O caso já foi encaminhado às autoridades competentes, que estão a trabalhar para localizar e responsabilizar o autor do atropelamento. De Chocwe para a Rádio Comunitária de Sabeta, Fernando Batista. 8 funcionários da educação detidos em Nampula por desvio de mais de 1,8 milhões de meticais. Mais detalhes com o jornalista Lestala Bile. Boa tarde, Lestala. Boa tarde, Nelson. 8 funcionários do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Mercubur
foram detidos e enfrentaram acusações criminais por alegadamente desviaram mais de 1,8 milhões de meticais do Fundo de Apoio Direto às Escolas, ADE. A detenção decorre de uma investigação conduzida pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, GPCC, que revelou um esquema fraudulento que se estendeu desde o final de 2023 até o início de 2024. De acordo com informações publicadas pelo jornal Rigor, os indiciados, que ocupavam cargos de técnicos na repartição de administração e planificação, assim como chefes de secretarias escolares, exigiam que os diretores das escolas beneficiárias do fundo entregassem 23% do montante recebido. Este valor era solicitado sob o pretexto de organizar os processos de justificação dos fundos, alegando que, em anos anteriores, as escolas não tinham apresentado as devidas justificações, resultando na devolução dos processos pelo Tribunal Administrativo. Lestala Bile. Caminhonistas bloqueiam Porto da Matola em protesto contra novas escoltadas aduaneiras. Mais detalhes com a jornalista Mavilassi Paulino. Boa tarde, Mavilassi. Boa tarde, Nelson. Na manhã da terça-feira, um grupo de caminhonistas bloqueia a entrada e saída do Porto da Matola, na província de Maputo, em sinal de protesto contra um novo processo de escolta implementado pelas alfândegas de Moçambique. Os motoristas retiraram a chave da ignição dos caminhões, paralisando temporariamente as operações de logística no local. As principais de declaração prendem-se com a alegada burocracia excessiva e os atrasos causados pelas novas medidas. Mavilassi Paulino. Antes de fechar o jornal, vou ao encontro do jornalista Bomba Paulino para nos dar a previsão do tempo de hoje. Boa tarde, Nelson. Para as previsões do tempo máximas previstas em graus Celsius para hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025, Tete, Pemba com 30 graus Celsius, Nampula com 29, Beira com 27 graus Celsius, Vilanculo com 26 graus Celsius, Maputo, Xaixá, Inhambane, Lixinga com 25 graus Celsius e Chimoio, a cidade mais fresca, com 23. Eu vou contar um pequeno historial como é que conseguimos erguer essas duas salas de aula de construção não convencional com o envolvimento da comunidade. Primeiro nós recebemos uma preocupação da comunidade pedindo que os seus alunos estudem mais próximo das suas zonas de residência, nesse caso Sangazache, Nhauchenge e Nhassulo. Envolvemos isso as lideranças locais, não é? Falo do secretário do bairro, Fomos, Sapana, reunimos e encontramos quais são as estratégias que nós podemos fazer para construir o mais rápido possível essas salas de aula. E foi o consenso de que tinha que haver uma contribuição da comunidade, e a comunidade conseguiu trazer as estacas, construíram as duas salas de aula com uma boa dimensão. São salas de aula de construção não precária, mas com uma dimensão agradável. As crianças lá sentam à vontade, são salas grandes. Construíram a comunidade, não é? E tivemos a comparticipação do serviço distrital na parte da lona para a cobertura e a comunidade acrescentou a cobertura com a lona. Fez-se a construção, terminada a construção, partilhamos a informação com o serviço distrital e as aulas do ensino básico, 7ª e 8ª classes, começaram a funcionar no ano 2024, aliás. Então quero dizer que para a efetivação dessa construção, dessas duas salas de aulas de construção não convencional, tanto como as outras salas, temos aquela outra sala do outro lado, contou com o envolvimento da comunidade, do conselho da escola e todos os atores do processo de ensino-aprendizagem a nível da escola. Nós, na verdade, temos animais nessa escola de Chigubo e hoje estamos a somar um número de 15 cabritos. Desse, 4 são machos. E o único segredo que eu queria partilhar para os colegas gestores, quando terem os animais, a escola terem animais, não podem ter aquela ousadia de estar a vender,
estarem a comer desnecessariamente. Então, o único segredo para os animais poderem se multiplicar é esquecer. E em algum momento o que nós fazemos? Temos uma equipa que tem ido supervisionar os animais por mês uma vez, para poder garantir o melhor controle. Em algum momento também o que nós fazemos? Quando a escola se beneficia daquele fundo AD, nós ajudamos o criador, que é o nosso presidente do conselho de escola, compramos um plástico para a cobertura do nosso curral. Em algum momento também ajudamos em certos valores monetários, 200, 100 meticais, para as crianças que têm guiado os cabritos, né? Têm pastado os cabritos. É por esses pequenos acontecimentos que a escola consegue criar de melhor forma os cabritos. Como o plano, futuramente a escola poderá ter criação de gado bovino. Esse gado bovino nós estamos a pensar, já que temos um número muito elevado dos animais, dos cabritos, né, de gado caprino, estamos a pensar em podermos levar um número de 10 ou mais, 10 ou 12, vendermos de uma vez, levarmos o valor que vamos adquirir com a venda desses cabritos, comprarmos um gado bovino. Para mantermos as carteiras, primeiro adquirimos a madeira. Então, adquirindo a madeira, olhamos para esqueletos estragados. Aquelas carteiras que já não estão a servir, nós apanhamos uma por uma e arrumamos. Depois de arrumarmos, procuramos soldar onde estão quebrados. E sendo assim, chamamos o mestre, ele vem fazer o trabalho de soldadura. Depois da soldadura, trabalha a madeira. Depois de trabalhar a madeira e forma uma carteira. Então, é um trabalho que acarreta custos. Por exemplo, a madeira que fizemos, então, a manutenção dessas carteiras, é uma madeira que adquirimos no ano 2021. Então, eram 60 madeiras. Naquele ano mesmo, usamos uma parte e restaram. Este ano, quando tivemos o fundo AD, pensamos em terminar a madeira que restava. Então, foi basicamente isso o que temos feito. E, em algum momento, fazemos peditórios dos esqueletos estragados às outras escolas. Já tivemos situação de irmos a Sabeta, pegarmos esqueletos estragados e arrumamos aqui. Quando houver um pouco de dinheiro, então formamos as carteiras. É basicamente assim como trabalhamos. O benefício para o distrito, estou a ajudar quase transportar produtos de lá para cá, de Chimoio para cá. Estão a comprar perto dos clientes, além de viajar, sair daqui para ir comprar uma coisa pequenina no Chimoio, estão a encontrar aqui perto. Para mim também, na minha vida pessoal, está me a ajudar. Estou mandar estudar minha irmã em Tete para fazer formação de saúde. Tenho meu sobrinho para fazer carta no Chimoio. Eu estou a custear isso aí. Também tenho 3 irmãos que estão a estudar aqui na escola secundária. Bom dia.
João Vasculino, diretor da Escola Secundária de Búzios. A Escola Secundária de Búzios tem no total para este ano 2025 353 alunos, destes 165 são mulheres. Em relação a recursos humanos, temos no total 17 funcionários, dos quais 16 professores e um colega que trabalha na secretaria. A escola desenvolveu nos últimos anos muitas atividades curriculares e extracurriculares, com mais destaque como as boas práticas da escola. Por exemplo, a produção escolar, temos uma horta grande e anualmente nós produzimos tomate, cebola, couve, repolho, alface. E na receita da venda desses produtos, ultrapassamos até os 5.000 meticais em média por ano. Com este dinheiro, nós usamos, no final de cada ano, fazemos o balanço com o conselho da escola, com os líderes, com os alunos e decidimos que temos que comprar. Em 2023 compramos equipamento para grupos culturais, que são camisetas capulanas. No ano passado compramos calções, camisetas para equipamento desportivo para os rapazes jogar e achamos que isso nos dá uma vantagem. Do meu lado esquerdo, o equipamento aqui de Barcelona é um equipamento que foi adquirido com fundo de venda de tomate, couve, de produção escolar. E temos aqui o equipamento vermelho. Este equipamento tivemos um apoio da Secretaria do Estado para a Juventude e Emprego, em parceria com o projeto Eu Sou Capaz, ofereceu-nos esse equipamento, o equipamento amarelo, as bolas, as bandeirolas que os meninos aqui têm, os fiscais de linha, o apito, a bola que nós temos aqui, foi a oferta da Secretaria do Estado e aqui representa aquilo que é a nossa produção escolar. Assim estão a decorrer os jogos entre turmas, os jogos entre classes e os jogos entre ciclos de ensino na nossa escola. Dá vantagem ao próprio aluno, à escola e a toda a comunidade. O pai fica feliz por ver seu filho a ir na horta regar. O aluno também fica feliz por saber que aquilo que estou eu a tratar, estou a cuidar, depois tem um benefício direto ao próprio aluno. Para o professor, também fica feliz porque a sua aprendizagem está a desenvolver, porque no final as crianças podem não conseguir ter o emprego, mas eles têm o autoemprego, vão praticar a agricultura, a criação dos animais, o empreendedorismo. Com isso ele consegue ter uma sobrevivência e não só depender do emprego formal que é do Estado. Também como temos boas práticas, o uso correto do fundo de apoio direto às escolas, nós temos um material de estoque que pode usarmos até 2026, sem precisar de termos déficit de giz, cadernos, canetas, entre outros materiais para os professores. A escola desenvolveu nos últimos anos plantio de árvores de sombra e de frutas. No quintal podem ver várias acácias, papaeiras, limoeiros, entre outras plantas que garantem a sombra para os alunos, tanto no inverno como no verão. Também garante a fruta, eles podem tirar a papaya madura mesmo no recinto escolar. Podem colher várias outras frutas como limões dentro da escola sem nenhum problema. Também estamos a garantir o bom uso da água, estamos a aproveitar essa água para desenvolver a boa horta que nós temos, o plantio das árvores, a higienização da escola. Semanalmente a escola cria mecanismos de garantir pelo menos um dia de higiene no recinto escolar, na sala de aulas. Como pode notar, a escola está sempre limpa e criamos ainda em parceria com a comunidade escolar e professores para um bom uso e tratamento das nossas sombras. Temos cadeiras que garantem que o aluno no tempo de recreio, do intervalo, possa sentar e guardar o toque do sino para a outra aula. Esta é a cadeira, um exemplo das boas práticas. Os alunos, na atividade da disciplina de noções de empreendedorismo, vão construindo os bancos para usarem no período de recreativo. Para além deste banco, também construímos uma machessa. Esta é a machessa da escola. Os alunos e os professores sentam aqui aguardando a aula seguinte ou para consultarem um livro na biblioteca. Eles usam a machessa como se fosse um espaço de recreação, de consulta de livros, enquanto aguardam as aulas seguintes. Essa também é a componente ligação entre a escola e a comunidade, parceria entre professores e alunos. Essas são algumas das atividades que nós estamos a desenvolver como boas práticas para a escola secundária. Também, neste momento que estamos a referir, conseguimos manter a nossa vedação, toda ela ainda forte, bem construída. A manutenção da vedação é quase trimestral. Trimestralmente nós temos uma semana para garantir a substituição das estacas, como as longalinas, e a vedação ainda está muito bem. Para além dessas atividades, também
temos grupos culturais, danças, ginástica aeróbica, também temos outro grupo cultural que é de Marabenta. E como pode notar, essas todas as atividades é justamente para garantir que o aluno encontre a escola como um espaço ideal para a aprendizagem. Aprender conhecimento científico, atividades culturais, atividades do empreendedorismo, outras para garantir o autossustento ou autoemprego quando terminar o seu ciclo de estudo. Muito obrigado. A escola primária de Tese localiza-se na localidade de Sabeta, no posto administrativo de Nhacolo, e dista-se a 8 km da sede do Distrito Tambara, Nhacolo. A nossa equipe da reportagem da semana de Tambara TV visitou aquela escola onde foi surpreendido com alunos da primeira classe que sabem ler e escrever. No total, são 68 alunos daquela turma que sabem ler e escrever, onde são assistidos pelo professor Neves Finance Zelela. O professor Neves contou para a equipe da reportagem da semana da Tambara TV o segredo com que fez para que as crianças saibam ler e escrever logo na primeira classe. Chamo-me Neves Finance Zelela, professor da escola primária de Tese. O grande segredo é planificar e também seguir o programa e também produzir o material didático. Esse que é a chave principal que está me fazendo a criança da primeira classe saber ler e escrever. Em seguida, fomos assistir à aula do professor e dos alunos. A motivação e as metodologias usadas são de admirar e de salientar que a aula foi feita pelos próprios alunos. Bom dia, como estão, meninos? Eu estou bem, pode sentar. Escreveram nomes? Fizeram todos? Muito bem. Estou a pedir. Meninos, o que estão a ver? Estão a ver o quê? Escreve o nome. Escreve, vai. Escreve. Deixa aqui. Escreve. Vamos. Pode ler, pega o indicador. Lê a palavra. Duas palmas. Duas palmas. Muito bem. Muito bem. O que estão a ver, meninos? Estão a ver o quê? Estão a ver o quê? Vamos todos. Bola! Estou a pedir um voluntário para escrever essa palavra bola. Bola. Embaixo. Pega a imagem. Mostra para os outros. Fala. Escreve. Escreve aí. Pode ler, menino? Lê.